artista, foi dono daquela padaria ao lado do buraco do prefeito e, por conta do amor, morar em Curitiba. O meu entrevistado de hoje é o Ademar Gonçalves, o Deco, meu amigo de muito tempo, né, Deco? Altas histórias. Boa noite, Deco. Eu vou falar para todo mundo. Hoje, a gente está gravando hoje, no dia 22 de maio, é aniversário do Deco. Então, quem me conhece sabe que eu não sou de beber, muito menos de beber vinho, mas hoje, em homenagem a ele, a gente vai fazer a entrevista Tintim. Parabéns, felicidades, tudo de bom para você. Super obrigada por você ter topado a entrevista. Boa noite, viu? Boa noite, Cláudia. Muito obrigado e obrigado pelo brinde. Vamos lá. Bom, eu disse aqui que você foi parar em Curitiba por conta do amor. A sua esposa foi a trabalho para Curitiba. Conta um pouquinho essa história, por que você foi parar em Curitiba, vocês dois? Então, a gente estava morando em São Paulo, né? A gente se conheceu em 2015 e ela trabalha, ela tem um trabalho que na época ela era mestre em propriedade intelectual, né? Ela cuida de patentes. E sempre o sonho dela foi vir para Curitiba, era trabalhar numa indústria, né? E aí, o que aconteceu? Veio o convite em 2018, finalzinho de 2017, né, para 2018, aí ela fez os processos seletivos, que para trabalhar numa indústria aqui em Curitiba. Em Curitiba mesmo, tá. Ela cuida do portfólio de patentes dessa empresa, que é a Neodente, conhecida como Neodente aqui em Curitiba, né, que é um dentista daqui que criou essa empresa, mas hoje a Neodente ela é uma multinacional suíça, que é uma multinacional suíça chamada Straumann. Straumann comprou, mas não tirou o nome Neodente. Tá. Então, é Straumann Neodente aqui. E aí, quando ela recebeu o convite, como eu estou... Essa parte da editora, né, que esses livros aqui, ele faz parte da editora lá de São Paulo, onde eu estou cuidando. Eu trouxe praticamente todo o estoque para cá, então daqui eu despacho os livros, faço todo esse cuidado aí de entrega de livros, de despacho de livros. Ela recebeu o convite, aí a proposta era irrecusável, todo mundo, ela, você e os filhos mudaram para Curitiba por conta do trabalho dela e você conseguiu adaptar o seu trabalho. Ele é casado com a Sônia, queridíssima amiga também, fiquei amiga dela por conta do Deco. E a Sônia é seu segundo casamento, né? Você já tinha sido casado com a Sandra. E no total, você tem quantos filhos? Entre filhos biológicos e enteados? Filho biológico é uma filha, né? Que é a Gabriela, né? E no primeiro casamento, né? Com a Sandra, já tinha o Felipe, né? O Felipe estava com 3 anos. E a gente ficou casado por 20 anos. E agora fiquei um tempo, né, solteiro, né, e por conta da separação. Aí em 2015 conheci a Sônia, e a Sônia já tinha mais 3 filhos. Então, entre filhos e enteados, são 5, né? 5 filhos. Bom, e aí vocês desde 2018, vocês moram em Curitiba. Como é a vida em Curitiba? É frio pra cacete aí, né, meu? Sim, de frio, de doer a pele mesmo, para mim, não passa de 5 dias em julho. Que eu falei, né? Curitiba é uma cidade que você não consegue, né, estabelecer muitas relações sociais, né? Tanto é que eu brinquei com você já que nós estamos aqui em isolamento social desde 2018, não desde 2020. A gente já estava habituado a isso. Mas tem, né? Como eu gosto de frequentar parque, como eu gosto de frequentar museu, tem aqui em Curitiba também, né? Todos os bairros de Curitiba têm um parque, uma cidade assim que são, acho que mais de 78 parques pela cidade. Na sua grande maioria são parques abertos, sem cercas, né? Eu gosto muito de frequentar café, né? Então tem baristas campeões aqui em Curitiba, né? Que tem um café que a gente gosta bastante, que é onde eu encontro com
O Anderson, O não, Anderson. Sabará, que também foi casado com a minha primeira esposa lá, né, com a Sandra. Ó, gente, É o pai do aí. Felipe. É. O Anderson Sabará foi casado com a Sandra e é pai do Felipe. E É. o Deco é enteado, padrasto do Felipe, e o Deco e o Anderson são super amigos, super bacana, né? Nós somos amigos desde 7 anos de idade, desde que a gente se conhece por gente. A gente morava em ruas quase que paralelas, né? Uma perpendicular, né? Ele morava na Rua do Neco e eu na Rua da Raia. Então, a gente se conhece há muito tempo e hoje ele é casado com uma jornalista aqui de Curitiba. Bom, você fez faculdade de psicologia, você se formou em 2012 e tem formação permanente em psicanálise. Você hoje trabalha como psicanalista? Trabalho como psicanalista e também a gente tem, né, o Instituto Langage, onde a gente oferece cursos, né, de formação permanente, congressos, mini colóquios, né? Então, é um espaço de trabalho, né? Não só trabalho formal, né? Esse trabalho de cuidar da editora, mas também tem um trabalho de atendimento clínico, Sim. onde nós fazemos as supervisões dos casos clínicos, né? Todos os casos clínicos têm a ética, né, da psicanálise é um tripé, né? A análise pessoal, formação permanente e supervisão. Então, isso é um princípio básico aqui, porque dar conta de escutar o sofrimento do outro não é fácil querer bancar sozinho, sem nenhum suporte. Né? Imagina. E os seus pacientes é daquele que aquela cena clássica, chega, deita no divã e começa a ficar falando? Não, o divã ele é um instrumento, entendeu? A princípio, né, os primeiros atendimentos acontecem sentado em cadeira e eu só utilizo o divã quando eu percebo que o analisante realmente entrou em análise, né? Que aí tem uma transferência com o analista e a partir desse momento você acaba, né, tem um sinal ali, né, que é trabalhado também em supervisão, o porquê que a gente manda ele para o divã, né? Não chega e já vai para o divã. Então, o divã é uma ferramenta de trabalho, né? É uma ferramenta, porque quando o sujeito vai para o divã, ele perde o olhar do analista. Ele não olha mais para o analista. Porque ele fica de costas para você, é isso? O analista fica atrás do divã, na cabeça e ele dele, deita na cabeça, ele vai falar olhando para a parede lá, para alguma coisa na frente, e o analista fica atrás. Então, aí tem os mitos, né, de analista que dorme, que analista que faz crochê. Mas assim, a gente oferece escuta. Sim, eu imagino que na psicanálise tenha linhas de trabalho. Você tem uma linha, sei lá, vou falar besteira aqui, freudiana, essas coisas, como é que é? Então, o princípio vem do Freud, né? Mas o Instituto Langage, ele tem uma linha que está bem colada com um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Então, é uma linha de escuta que utiliza muito conhecimentos que vêm da área da linguagem, não uma escuta freudiana, porque, sim, eu comecei a aprender, né, e perceber que tem 2 tipos de escuta, né, de clínica. Né? A freudiana foi um tempo onde o analista investigava o sofrimento do analisante. Ele ficava como se o inconsciente fosse uma caixa de Pandora, que você tinha que ir lá e aflorar, né? Já o Lacan, ele traz a ideia de quando o sujeito fala, o inconsciente se revela. Então, você não precisa ficar investigando. Então, um clínico lacaniano não vai investigar, não vai ficar perguntando como foi sua vida com seu pai, como foi sua experiência com sua mãe. Se o sujeito falar, analisado. Se o sujeito não falar, não me interessa. O que ele não traz não me interessa.
Mas todo mundo precisa de análise? Eu não compactuo com esse discurso que todo mundo precisa de análise, né? E a análise em si, né? O ideal seja que o sujeito tenha desejo de fazer análise. Vamos falar de Cachoeira Paulista, nossa terrinha Vamos! natal. Vamos lá. Você é filha do Ademar, que era policial militar, né? Seu pai era policial Isso, militar. Ele faleceu em 2012. E da Célia, que é uma professora, muitos e muitos anos, foi professora do Padre Juca, não é isso? isso. E depois da aposentadoria, eles tiveram a papelaria Padrão. Quem eram os seus pais? Como é que era a vida com eles? Fala um pouquinho dos seus pais. Então, a papelaria padrão já veio já mesmo com eles trabalhando na ativa como policial e ela, minha mãe, como professora, né? Eles compraram a papelaria padrão, que era da família Lobão, que acho que era do Darcy Lobão a papelaria. Ficava ali Acho ficava perto do Cachoeira? era aquela ali. A gente comprou deles, né? O meu pai era policial, né? O meu pai também, ele chegou, né, no final ali, depois que ele se aposentou, ele chegou a ser a presidente lá do asilo ali no Pitel, no asilo de idosos, né? Ele com seu Flávio Antunes, acho o nome dele, lá do Pitel. Ele é de uma família, meus avós, né, por parte paterna, são ali perto ali nossa, não estou lembrando dos nomes, cara, que tem a Nossa, eu pedreira ia lá. comentar isso agora. Falei, gente, está com a memória péssima, né? Meu, lá na Pedreira, lá, que tem aquela igreja lá de Nossa Senhora da Guia, lá naquela região ali. Então, o meu pai nasceu ali naquela região, né? Ó, só eu tô bebendo, viu? Você não tá, pode beber. E a minha mãe nasceu em Silveiras. A minha mãe nasceu em Silveiras, onde grande parte dos irmãos da minha mãe moram em Silveiras, né? Muitos já faleceram, né? Hoje, acho que de 12 são a minha mãe, a tia Ana, a tia Isabel e a tia Nega. Acho que só tem 4 vivos dos 12 irmãos da minha mãe. E do meu pai, acho que é o meu pai, o tio Ziquel, são 9 irmãos, acho que só 2 Nossa, falecidos. a família é grande, né? Nossa Senhora, assim, se for somar, eu devo ter uns 200 primos. Nossa Senhora. Então, aí o seu pai e sua mãe tiveram 5 filhos, né? Você é o mais velho ou É, é a Regina? a Regina. A Regina. Regina é mais velha, Você, a Regina, o Tiago, a Ana Cláudia e o Adriano, né? o Adriano. Bom, e quais são as suas lembranças de Cachoeira? Quando eu fiz essa pergunta, você mandou uma lista de coisas. Falei, caraca, quanta lembrança. Vamos lá, Bailinho do Turita tá na lista. O que mais? É, não tem como, né? Que essa minha geração, né? A gente passou pelo Bailinho do Turita, futebol, o cachoeira, jogos regionais, Você colocou ir aqui, nadar na represa, andar aula de educação física no LAN. Nossa, você falou isso, aula de me veio educação a física no memória. LAN, entendeu? Com o Gugu, né? Você vê, eu tenho experiência, né, de morar em Cachoeira e de ter frequentado 2 casarões em Cachoeira, né? Que é o casarão lá da margem, onde o Gu morava, Morava. e o casarão lá ali do Alto da Boa Vista, né? Que é da dona Silvia, né? Minha ex-sogra. Olha, eu não sou da O, geração Bailinho do Turito, eu sou mais velha que Você vocês. está um pouquinho à frente, né? Você já É, não era. na minha família, quem era do Bailinho do Turito era o Fred, né? O Fred era dessa geração do Bailinho do Turito. Mas os bailinhos aconteciam na minha casa, né? Então eu lembro dos bailinhos de vocês lá, tal. Mas assim, você jogou no Cachoeira, né? Você sempre jogou, sempre foi ligado em esportes, né? Chegou a fazer faculdade de educação física, tal. Como é que é? Você jogou no Cachoeira, jogava futebol, jogou basquete? O que você já fez no esportes? Então, no esporte em Cachoeira, né, eu cheguei a participar de regionais, indo no vôlei, indo no futebol de salão e indo no futebol de campo. Ô, Deco, e você fez faculdade de educação física, né? Mas nunca trabalhou nessa área?
Eu trabalhei durante a formação, né? Tem até uma história bem engraçada, assim, Conta hoje é aí. engraçada, mas é muito irresponsável, porque quando eu trabalhava ali quando eu estava fazendo educação física, ó, eu trabalhei em hotel, fazendo recreação em hotel, eu trabalhei dando aula, né, no aula substitutiva, né? Faltava professor de educação física, como a minha mãe era professora, conhecia várias diretoras, eu conhecia várias diretoras, então eu dei aula lá no São João, dei aula no grupão ali, né, de educação física, que era na quadra coberta, e aí que está a história engraçada, e que hoje eu vejo como engraçado, e também hoje eu vejo o quanto de irresponsável foi, né? O quanto que né, você... Né, o fato da educação física ser fora de dentro do grupão, né, que era lá na quadra coberta, e estava um sol danado, e eu cheguei para dar aula, né? Eram 2 aulas seguidas para a mesma turma. Aí eu peguei e falei, de vez a gente fazer educação física aqui, que tal a gente ir até o Rio das Pedras? E Gente, você levou a criançada sozinho para o Rio levei das a criançada Pedras? sozinha lá para o Rio das... Não, e os caras, hoje em dia, quando eu estou em Cachoeira, esse pessoal fala que foi um dia Incrível, né? incrível, tipo assim, o cara não esquece, como eu também não esqueço, né? Porque depois que eu me dei conta, eu falei, nossa, né, cara? Você vai lá como dá o Sem professor autorização dos substituto, pais, né? sem Meu, autorização dos pais, sem nada, nem a escola ficou sabendo que eu fiz isso, né? nossa senhora. É porque deu tudo certo. É, se desse uma merda, tá ferrado, Se meu. desse uma merda, o problema é quando dá merda, né? É. Aí, mas é uma história assim Mas que marcou, né? A molecada lembra com carinho até a hoje molecada lembra, essa assim, o aventura. pessoal quando me vê na rua fala, Deck, aquele dia. Vamos continuar aqui. Você foi dono da Padaria Santo Antônio, que ninguém, acho que ninguém conhecia como Padaria Santo Antônio, a padaria do buraco do prefeito, todo mundo se É, referia. Como que você se meteu nessa de ser empresário? Conta aí a sua experiência na padaria, como é que você foi ah, parar lá? eu já estava cuidando da papelaria, né? Na papelaria do lado dos meus pais, né? E eu tinha acabado de me formar como educação física, né? Educador físico. E o que aconteceu? O Luiz Antônio Freitas, né? Sim. Ele era dono da padaria sozinho e quem ajudava ele era o pai dele, né? Aí o pai dele estava meio cansado, a padaria estava dando certo, ele veio bater. Por isso que eu falei, né? Eu nunca criei muito quero ir por esse caminho, vou por esse caminho, as coisas sempre foram Vão acontecendo na minha acontecendo, vida. é. Ele foi lá e bateu na porta. Quer metade para você? E aí eu comprei metade da padaria e fiquei quase 20 anos lá como sócio deles, e muitas histórias, né? É, então, isso que eu ia te perguntar, teve alguma história assim engraçada, bacana que aconteceu lá? Tem histórias assim de, né, ter que acordar de madrugada porque padeiro faltou, bater na casa, procurar funcionários de madrugada. É, na época de 7 de setembro, né? Logo em seguida, eu consegui lá com a prefeitura de fazer não sei quantos mil pães para entregar para todos os alunos, pão doce com creme. Nossa, Por que que a gente vai aceitar esse troço, cara? Por que que fizeram pão doce com creme? Eu passei a madrugada inteira com os padeiros lá, porque na hora que eu fui fazendo as contas de tempo, eu falei, não vai dar tempo. E aí eu fui e fiquei a noite inteira fazendo creme com um padeiro, que é o Beto, né, que ele era de Piquete, onde quase todos os irmãos dele, ele veio trabalhar para a gente, e depois trouxe 2 irmãos dele trabalharam para a gente, tio dele veio trabalhar para a gente de Piquete, que Piquete tem uma escola de padeiro e Piquete, cara, que ah, é? Cachoeira não tem. É impressionante essa cultura de confeiteiros, né? Não são padeiros, né? Eles eram Confeiteiros. confeiteiros, né? Ali em Cachoeira, essa parte de confeitaria não era incrementada do jeito que é hoje. Ela começou a ser incrementada a partir da nossa padaria, que foi quando a gente trouxe esses padeiros de Piquete. O A pão. gente não tinha o serviço de delivery, mas a gente tinha, sim, uns padeiros que eles iam, só que eles eram independentes.
Eles vinham na padaria, compravam o pão nosso, que é o Seu Nenê e o Dego. Não é nem Deco, é Dego. Olha só. Deco. Agora, estou lembrando coisa. Não estou A memória esquecido, não. voltou. Alguém aí Está fazendo a começando. memória voltar. O Seu Nenê e o Dego, que inclusive são irmãos. Eles tinham aquelas bicicletas, com aqueles cestões. Não sei se você lembra disso, em Cachoeira. Lembro, aí eles compravam de Eles são os vocês. precursores do delivery, né? É, Eles entregavam na porta. Então, eles iam de manhãzinha, compravam o pão nosso, a gente fazia tudo mais barato para eles. E eles vendiam no preço que era do balcão. sim. Então, Eles saíam de bicicleta para a rua para vender o pão. eles tinham a clientela, né? Naqueles bairros que não tinham padaria, eles iam de bicicleta para lá. Então, eles tinham a clientela, eles chegavam a vender 300 pães por dia, entregando de casa em casa. Sabe? Ô, Deco, e só para a gente terminar, quando eu te perguntei se você teve algum projeto, a sua resposta foi: minha vida foi bem Zeca Pagodinho, sempre deixei minha vida me levar. A vida te levou onde você esperava? Eu acho que está bem no lugar que eu quero, viu? Sim, tá bem. Eu gosto de fazer o que eu faço, né, hoje. Né? Deco, super obrigada por ter topado a entrevista. Adorei conhecer um pouco mais da sua história, lembrar das algumas histórias que a gente viveu junto. Acho que foi bem legal. E para terminar, um brinde para você pelo seu aniversário. Parabéns, Tintim aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado, Cláudia. Tudo de bom e agradeço ter lembrado de mim aí. Eu acompanho as suas entrevistas, né? Bacana. Então tá, obrigada, viu? Um beijo, boa Tchau, noite. beijo, tchau.